às vezes eu fico pensando no que o Darcy Ribeiro imaginava quando ele falava povo brasileiro. Se ele imaginava que era alguma coisa que fazia subsumir os pardos, caboclos, todo mundo numa identidade que algumas pessoas insistem em fazer ela emergir dessa história toda, mas que eu até hoje tenho dificuldade de reconhecer a, a sua constituição mesmo, povo brasileiro. Se povo brasileiro são negros, índios, pardos, brancos, amarelos, todo mundo, nós estamos agora, no contexto político em que nós vivemos no Brasil, em que um ministro diz que eu não suporto ouvir a palavra povos indígenas, e que o presidente avalia que uma comunidade quilombola deve ser calculada por arrobas, que nós somos animalizados na estatística do Estado brasileiro, a minha pergunta é: que povo brasileiro é esse que alguns autores, sejam antropólogos, sejam historiadores ou sociólogos, insistem em invocar como se fosse uma entidade assim espírita, que a gente invoca e ela baixa, né? E no meu caso, eu gostaria de ver ela ascender. O que é isso, esse povo brasileiro? Então, se na longa noite colonial, o Estado colonial que perdura sobre manipular essas categorias para nos impedir o empoderamento, como agora, em que nós podemos assumir o risco de ser quem somos, vamos perguntar para os nossos irmãos que são chamados de caboclos, que são chamados de sertanejo, que são chamados de pardos, em vastas regiões desse território, como que nós vamos convidar esses nossos parentes para perguntar para eles: vocês ainda se lembram quem são? Porque a gente sabe que essas categorias foram criadas para ocultar nossa identidade e para apagar nossa memória. Vocês ainda sabem quem são? Nos últimos anos, eu tenho tido muita alegria. Eu ando por algumas regiões desse país que todas as cartilhas de história ensinavam nas escolas para os meninos e rapazes da minha geração. Eu estou com 67 anos, mas todos aprenderam que no Ceará não tinha mais índio, que no Piauí não tinha mais índio. Então eu fico muito feliz quando eu ando por essas regiões do nosso país e meus amigos dizem: não, aqui todo mundo é indígena, aqui não tem branco, só tem alguns brancos, mas nós somos um povo de extrato nativo, nós somos do Cariri, nós somos potiguara, nós somos tabajara, e essa memória de quem são, como diz uma mulher potiguara, escritora e professora da Universidade Federal da Paraíba, num livro muito bom para todo mundo ler, que tem o título de Memória de Nós. Vilma Martins é a autora de Memória de Nós. É uma historiadora, é uma especialista em literatura e rastreou toda a literatura colonial, desde a Carta do Caminha até os viajantes, né? Aqueles viajantes como que dirigiram as expedições naturalistas, que tinham anotações e que escreviam sobre nós, assim como os clérigos, né, os padres, os bispos,
Os religiosos, as ordens religiosas faziam muito registro, eles tinham também seus arquivos históricos. Alguns deles foram levados lá para Portugal ou para a Espanha, mas muitos registros tem aqui. Uma historiadora também que se debruçou sobre esse período, que é a Maria Leônia, né? A professora Maria Leônia Rezende, daqui da Universidade Federal de São João del Rei, e pesquisadora da Universidade Nova de Lisboa, ela já me convidou para participar de debates sobre essa questão. Então tem uma vasta bibliografia para quem quiser aprofundar informações e debates sobre essa questão, que é eminentemente uma questão racial, e ela é uma herança colonial pesada, que nós vamos ter ainda que diluir ao longo do caminho, com a presença hoje muito expressiva de jovens indígenas nas universidades, com a possibilidade de pensadores indígenas, intelectuais indígenas, constituir um campo de debate com outros segmentos da nossa sociedade, assim como o movimento negro foi capaz de formar quadros para disputar e debater nesse campo de políticas públicas aquilo que foi conquistado até agora. Nós não podemos abrir um debate que não leve em conta a consideração, o respeito aos outros segmentos que lutaram para que a gente pudesse ter hoje a questão das cotas, que ela é uma questão, uma conquista muito importante. Ela é bombardeada pelos nossos inimigos. Os racistas não querem que prevaleça uma política de cotas no Brasil que permita que jovens negros, indígenas, acessem as instituições de ensino, em que a questão de ir para a universidade agora é só um pequeno passo, que vai ter que ser seguido de outros passos, para que a gente possa, pelo menos, alcançar um pouco daquilo que se chama reparação histórica de todos os danos que o nosso povo, tanto indígena quanto negro, sofreu, sendo que o prejuízo dos povos originários foi tão dramático que a gente quase que foi extinto como parte da população brasileira. E não podemos nos esquecer que a gente tem um Estado brasileiro genocida, e que esse governo que está aí gostaria de matar todos os índios. Então a gente tem que ter sabedoria, tem que ter responsabilidade para abrir um debate sobre a questão da contagem que o IBGE e que os estudos sociais no Brasil fazem de pardos e indígenas. Se nós queremos perguntar a esses nossos irmãos que se declaram pardos, se eles estão dispostos a discutir uma maior inserção das suas lutas no campo das políticas do Estado brasileiro em relação aos povos indígenas, nós temos que saber abrir esse debate com respeito, com dignidade, sem nenhuma aventura, porque nós estamos até aqui fazendo a ação que as lideranças do nosso povo carregaram nas costas, como uma tora correndo, e que nos passaram no caminho para a gente seguir. Hoje nós temos muitos exemplos históricos de lutas que foram bem-sucedidas, fora mesmo aqui do continente. Lembrar a luta do Mandela na África, lembrar a luta de Gandhi na Índia, e lembrar a luta vitoriosa de alguns povos nativos no mundo que conseguiram fazer com que o Estado colonial diminuísse um pouco a sua fúria, né? Alguns povos nativos, como na Austrália,
na Nova Zelândia, que obrigaram o Estado colonial a recuar e, em alguns casos, fazer um pedido de desculpa pública pelo genocídio. Nós ainda temos que criar as condições para a gente fazer o Estado brasileiro colonial declinar desse lugar arrogante e ainda nos pedir desculpa pelo continuado genocídio que marca a nossa história e que nos divide como se fôssemos gado. Particularmente, eu não vejo nenhum sentido em nos contar dessa maneira. Se desde o Fernando Henrique o IBGE segue uma disciplina interna que traz uma novidade positiva, que é o fato de o Brasil ser signatário da Convenção 169, a Convenção de Genebra, que estabelece que uma pessoa tem o direito de se autodeclarar negro, indígena, branco, amarelo, e que isso não é mais uma prerrogativa do Estado brasileiro, da agência brasileira, da agência do Estado decidir dizer se você é negro, você é índio, você é branco. Essa conquista, ela é no bojo das lutas que nós trouxemos e que imprimiu na nossa Constituição os direitos indígenas. É muito importante que as lideranças indígenas e que os jovens, seja lá quem for que está no campo do debate sobre direitos indígenas, entenda que aqueles direitos que nós conquistamos e que estão impressos na nossa Constituição, eles demandam outras conquistas que, inclusive, são configuradas agora nas cotas. Nós só temos acesso às cotas porque nós tivemos antes a luta para configurar os direitos que estão na nossa Constituição. O campo das conquistas políticas e sociais, ele é sistêmico. Um movimento abre perspectivas para outras ampliações e para outras conquistas. Então a gente deveria pensar que recuar jamais. A nossa convocação, a nossa convocatória deveria ser manter a conquista que nós já fizemos e avançar nos nossos direitos. Agradeço a todos que me ouviram até agora. Eu costumo, às vezes, estender muito a minha fala, e eu acho que eu já fiz uma exposição que, se tivesse a oportunidade de debate, de abrir para uma conversa com quem está me ouvindo, já seria matéria suficiente para a gente considerar que o seminário está aberto, e eu espero que esse seminário seja um sucesso na abordagem de um tema tão sensível e que tenha sabedoria e coragem para avançar nesse tempo duro que nós estamos vivendo. É um tempo em que a gente tem um Estado contra nós, é a sociedade contra o Estado, ou o Estado detonando a sociedade, mas se os companheiros acham que tem matéria para avançar um debate sobre esse tema, que historicamente foi usado como um dispositivo negacionista pelo Estado brasileiro, instituir essas categorias como maneira de nos controlar e dominar, que a gente convoque então o debate com sabedoria. Obrigado.